Olá, estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, vai subir também no YouTube. Nós estamos aqui falando, transmitindo esse programa pela Rádio Belém FM. Nós estamos aqui numa jornada do conhecimento. Estamos falando de provérbios, Estamos aqui nessa jornada de 31 dias lendo provérbios para você. Nós estamos aqui te trazendo um pouquinho mais de sabedoria para o seu dia, Como premissa do seu dia, você vai dar esse tempo para o nosso Senhor, escutando a palavra de Deus. Nós estamos trazendo um conhecimento direto da fonte, da Bíblia Sagrada. Nós temos, como é que nós fazemos para sermos mais sábios? Nós precisamos buscar novas fontes de conhecimento e inserir coisas novas na nossa cabeça. Entender, Primeiro a gente tem que conhecer coisas novas, ter, entendimento delas, ver o que eu consigo colocar ou não no meu dia e aplicar. E esse é o convite que nós fizemos para vocês. Nós estamos transmitindo pela Rádio Belém FM. Essa rádio está aqui dentro da Assembleia de Deus Belém do Pará, aqui no bairro Ipiranga, em São José. E te fizemos esse convite para que você venha estar conosco, congregando conosco, conhecendo a nossa liturgia aqui, nossos cultos. Nós temos cultos nos domingos às 19 horas, às quintas-feiras nós temos o nosso culto às 19h30. E essa igreja é uma igreja que é cheia de alegria, de pessoas que querem de verdade viver o evangelho e fazer a diferença. E é por isso que nós estamos aqui, que nós queremos fazer a diferença na sua vida hoje. Hoje, dia 26, leremos Provérbios 26. Provérbios, amados, foi escrito por Salomão, eu ia falar Napoleão, por Salomão, foi escrito quase 3.000 anos atrás. E essa literatura, uma literatura atemporal, uma literatura onde os grandes filósofos, pessoas que trabalham com dinheiro, os coaches, todo mundo vem buscar nessa fonte de sabedoria, para começar a escrever sobre suas obras. Então, por que a gente não vai direto na fonte? Por que nós vamos terceirizar? Então, a gente veio aqui pegar direto da fonte para vocês. Provérbios, a gente viu que são 3 módulos. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a sabedoria te faz um conhecimento, para você conhecer como fazer para ser mais sábio. Depois ele vai passar os drives, vai te explicar. Se você faz isso, vai acontecer isso. Se você faz isso, vai acontecer isso. É uma linguagem meio de paralelismo, onde ele traz uma forma de a gente aprender de forma mais simples, mais didática. E agora, no terceiro bloco, que começou no 25, são as formas de viver dos sábios. Nesse bloco do 25, ele foi escrito 200 anos depois da morte de Salomão. Depois que Salomão faleceu, mais ou menos 200 anos depois que foi escrito. Mas ele foi escrito a partir da vivência do que Salomão falava. Então, e ele está reconhecido como um provérbio de Salomão mesmo. Ontem que eu fiquei sabendo disso, eu nem sabia disso. Mas a gente estuda e vem aqui, transborda. E meu convite para vocês é que a gente seja esse, que o nosso programa tem o nome de ATT. Primeiro eu aprendo, de aprender, depois eu transformo, depois eu transbordo. Eu transformo o que eu sinto, o que eu sou, e depois eu transbordo na vida das outras pessoas. E esse é o nosso convite, que vocês sejam esse que vai aprender hoje, já vai colocar em uso. Hoje, aquilo que você vai aprender vai transformar aquilo que você está vivendo e vai transbordar na vida das pessoas. Então, vamos lá, sem maiores delongas, porque nós temos um programa cheio. Hoje a gente tem o pastor Ricardo, que vai falar sobre o fruto do Espírito. A gente também tem o pastor Max, que está aqui, daqui a pouco vai chegar aqui também. Eu quero que ele dê uma palavrinha. Então, nós temos hoje um programa muito cheio, então nós precisamos correr. E aí as pessoas perguntam, Janice, mas esse programa de rádio não tem música, não tem um louvor. Eu já coloquei um louvor para quem estava na rádio. Quem está na internet, você vai pegar eu falando agora. Então tem um louvorzinho, no começo, louvorzinho. Teve um louvorzão, um escudo. Já começamos na unção do nosso Senhor, a Ele a glória. Nós tocamos aquela música gostosa, E aqui no fundo, do quem está escutando a rádio, também está ouvindo um louvor maravilhoso, com dedilhado de violão, porque aqui a gente faz as coisas de forma bem gostosa para vocês, com bastante carinho. Então, as pessoas perguntam, não tem como, ser mais ativa com outras coisas? Gente, tem hora de estudar, tem hora de louvar, tem hora de orar. Esse programa, ele é um programa de ensino, então eu preciso ler e explicar. Não posso ficar passando louvores. No final, a gente passa outros recados, as vinhetas da rádio. Se dá tempo, colocamos mais louvor. Mas esse tempo que eu passo para vocês aí na internet é um tempo de aprendizado. E não tem outra forma de eu aprender algo se não for
falando, lendo e vocês estudando, né? Então a gente precisa aqui ser sábio para entender que esse momento é um momento dedicado a aprender coisas novas. Então vamos lá, vamos pegar nossa valente aqui, nossa braba, nossa Bíblia enorme, né? E vamos começar a ler, porque hoje nós temos bastante coisa. Hoje nós vamos falar do tolo. Olha só o que está falando no 26. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Olha só, como a neve no verão, é possível? Aqui até de vez em quando acontece. Houve um ano que teve neve no verão aqui em Florianópolis, né? O morro ficou cheio de neve, né? Mas não é natural. Então, como neve no verão e como chuva no tempo da colheita, naquele tempo, né, no tempo de Salomão, não tinha, no tempo de pouca água no momento da colheita. E se chovesse, né, poderia estragar a colheita, poderia mofar os grãos, poderia apodrecer, né, se perderia muita coisa. Então, aqui está dizendo, como a neve no verão ou como a chuva que veio atrapalhar na colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. O tolo, ele anda em desonra, né? O tolo, gente, só pra gente entender, nós temos vários tipos de pessoas na Bíblia, né? Primeiro a gente tem o insensato, é aquele que age sem reflexão, ele rejeita a sabedoria. O insensato, ele rejeita, ele não quer saber da sabedoria. E qual é o potencial de mudança do insensato? Janice, é possível uma pessoa que seja insensato mudar? Ele é possível, mas ele é uma pessoa que a característica principal do insensato é que ele resiste ao aprendizado. Aí a gente tem o ingênuo também. O ingênuo é aquele, é o novato, é o imaturo, é aquele que ainda não sabe. É possível essa pessoa mudar? Claro, ele está afoito, ele quer aprender, ele quer crescer, ele se abre ao conhecimento. Então o ingênuo é aquele que está carente, ele está iniciando, né? E o tolo, quem é o tolo? Que é o que a gente está falando? O tolo, ele conhece o que é o certo e errado, mas ele age de forma contrária. Então o tolo, Janice, eu sou tolo em alguma área, eu consigo mudar? Eu preciso de humildade. Então, o tolo, para mudar, ele precisa de humildade. E às vezes a gente não é tolo em todas as áreas. Por exemplo, eu estava fazendo uma reflexão hoje de manhã, eu estou sendo extremamente tola na minha alimentação. Muito embora eu saiba, esse é o tolo. Ele sabe o que é o certo, ele sabe que se exceder em açúcar, em gorduras, né, açúcar, sal e gorduras, isso vai fazer mal à saúde, não fazer atividade física. Então o tolo sabe o que é o certo, mas ele faz, na hora de comer eu estou escolhendo a coisa certa, então nessa área eu estou sendo tola. Então a gente às vezes é sábio numa área e não é sábio no outro. Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu era sábia nessa área, eu comia certo, mas agora estou sendo tola. Então aonde está a sabedoria? Exatamente a gente identificar quando estamos sendo sábios, quando estamos sendo tolos e poder fazer um ajuste de rota. Então, falando disso, para a gente poder entender quem é o tolo, vamos continuar. 26:2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Vamos lá. Como o pássaro que foge, como a andorinha que voa no seu voo. Então, o pássaro e a andorinha, eles olha, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, olha que honra ter você aqui comigo, hoje eu não vou chorar. Outro dia ele entrou aqui e me deixou desestabilizado emocionalmente, porque eu fiquei tão feliz de ver ele aqui, mas tão feliz que eu não consegui segurar o choro. Eu chorei uns 10 minutos aqui, fiz o maior fiasco na rede, não tinha jeito, mas agora eu tô aqui, tô firme aqui, tô feliz por você estar aqui. Assim, vamos lá no 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo, ela não se cumpre, né? O que é a maldição sem motivo, né? Se você está nos caminhos retos do Senhor, a maldição não vai se cumprir na sua vida. O que é a maldição? A maldição daquelas pessoas que vão te maldizer, que vão falar do seu respeito ou desejar coisas para você. Então, ela não vai se cumprir porque você que está andando nos caminhos retos do Senhor tem a segurança. Como a gente escutou na música do escudo, né? Você vai estar dentro, tudo que vai acontecer na tua vida, Deus vai estar lá para te segurar, independente, Ele vai ser teu escudo. Então, se você está no caminho reto do nosso Senhor, não tem maldição, né, que se cumpra na sua vida. É diferente de heranças, né, espirituais, é outra coisa. Maldição é pessoas que ficam te maldizendo, mal falando, né, que ficam invejando a sua vida. Isso não vai se cumprir na sua vida se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, é isso que quer dizer.
3, 26:3. O açoite é para o cavalo e o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo, né? Aqui tá falando 3 personagens. O açoite para o cavalo é forte, né? Então, o açoite para que ele pegue o caminho, o freio para o jumento, ele é resiliente, né? Ele é, na verdade, o jumento, acho que ele é mais forte que o cavalo. Ele tem mais força de trabalho que o cavalo, né? E a vara é assim para poder arrumar o tolo no caminho. Então, a vara é o amigo do tolo. O tolo é amigo da vara, né? Então, que não sejamos tolos, que a gente não precisa de um açoite ou de um freio na boca para seguir no caminho, né? Como é que eu faço, Janice, para eu sair da tolice, né? O tolo, ele precisa ser humilde para ele reconhecer. Primeiro, reconhecer que estou tolo, quero mudar, eu tenho que buscar fonte nova, né? Se eu tenho um copo com água suja, que é a minha cabeça hoje, eu preciso colocar água limpa e me tornar mais sábio com água limpa. Então, é assim que funciona. Eu vou deixar de ser o amigo da vara. 26:4. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Lembra, o insensato é aquele que age sem reflexão. O insensato é aquele, eu sou 880, eu sou extremista. Tudo que é muito extremista é perigoso, mais para a pessoa do que para quem está próximo, né? O insensato, ele rejeita a sabedoria, ele tem, né, qual é o potencial de mudança dele? É baixo, porque ele resiste ao aprendizado das coisas novas, ele é resistente, né? Ele não quer mudar, mas por que ele não quer mudar? Talvez falta humildade também para o insensato. Então tá aqui, ó, não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Às vezes a gente tem que entrar, né, na mesma frequência da pessoa para que ela entenda a gente, mas a gente não pode, né, não ficar nessa frequência, né? Então a gente não pode fazer asepsia de pessoas. Eu sou uma pessoa que eu converso com qualquer uma, seja o rei, seja o escravo, não importa dentro da Bíblia, né? Qualquer posição, eu converso com qualquer pessoa, mas a gente tem que entrar na frequência dessa pessoa para que ela se sinta confortável e possa me ouvir. Mas isso não quer dizer que eu vou viver a vida dela, estar dentro da frequência dela. Eu só tento falar para aquele momento, para poder, né, ter uma convivência social adequada, mas eu não posso entrar na tolice da pessoa, porque eu vou me tornar tolo, tá escrito aqui. 6. Como cortar os pés é sofrer dano. Como cortar os pés e sofrer dano e mandar mensagens por meio de um tolo. Olha, como cortar os pés e sofrer dano. Como é que eu vou mandar uma mensagem para um tolo, né? Como que fica uma pessoa que corta os pés? Ela não consegue andar? Ela cambaleia, fica coxa, né? Então não tem como. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio do tolo. Então o tolo, ele não vai fazer o negócio do jeito que tem que ser. Só um minutinho. Tá pegando seu áudio aqui, pastor? Nós estamos com o microfone aqui, daí a gente vai fazer outra coisa e pega o áudio onde a gente tá, por óbvio. Então, olha só. Então, 7. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca do tolo. Então, a gente, né, essa parte do provérbio você fala muito do tolo. Pra quê, Janice? E ela se repete, por quê? Porque a gente precisa trazer a consciência se a gente não está sendo tolo numa área. Então, a gente precisa trazer consciência, clareza, luz, para que a nossa cabeça, não, de verdade, estou sendo tolo, preciso mudar. Então, para isso que ele se repete. As pernas do coxo pendem bambas. Claro, perna do coxo tá bamba. Assim é o provérbio na boca do tolo. Por quê? O que é um provérbio? É uma palavra de ensinamento na boca de um tolo. O tolo não quer aprender. Então ele fala, mas ele não vive. Então não sejamos que tenhamos, né, a palavra na nossa boca sem vivência. A gente precisa viver aquilo que a gente fala, né? 8. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Amarrar a pedra na funda, assim é dar honra ao tolo, né? A honra, ela é precedida de humildade. O tolo, ele não é humilde, porque a característica do tolo é não ser humilde, por isso que ele não aprende coisas novas. Então aqui tá falando, assim é dar honra a um tolo. Então a gente não pode dar honra a quem não tem honra. A gente tem que ser, né, tem a equidade do nosso Senhor, a balança justa de Deus. Então a gente vai dar honra a quem tem honra. E a honra não é algo que eu vou dar, vou te dar uma honra, uma medalha de honra, né? Precisa ser honrado. Ser honrado é algo que não se compra num título de honra, né? Eu preciso ser humilde, eu preciso aprender os caminhos certos, eu preciso ser uma pessoa que saiba, né, falar o que eu tenho que falar, ouvir quando eu tenho que ouvir, e aí eu vou me tornar honrado, né? Então, a honra para um tolo, ela não é just... Se ele tiver honra, ele não é mais tolo. Simples assim, né? 9. Como espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo, né? Um espinho na mão de um bêbado. O espinho,
vai machucar, mas o bêbado vai sentir? Ele vai viver, né, a experiência de estar com o espinho até machuca, mas o bêbado está tão inebriado na sua tolice, na sua embriaguez, que ele não vai saber. Então, assim é a palavra na boca, o provérbio na boca do tolo. Então, qual é o convite aqui? Que a gente tenha essa consciência. Será que eu estou sendo tola? Será que eu estou cuidando bem da minha saúde? A gente tem que pensar, será que eu estou cuidando das minhas finanças? Será que eu estou cuidando bem da minha família, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos? Será que eu estou cuidando bem da minha espiritualidade? A gente faz essa conferência. Mas eu não tenho tempo. Gente, tempo é questão de escolha. Todo mundo tem 24 horas. Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos, que é mais diligente. Então a gente tem que estar observando se a gente não está sendo tolo em algumas coisas, deixando o tempo fluir, né? Desperdiçando todos esses recursos que Deus nos dá, o tempo, o dia, a liberdade. Tem gente que tem mais liberdade de fazer as coisas, né? Eu hoje tenho bastante liberdade de tempo, então temos que usar bem o nosso tempo, os recursos que Deus está falando, e deixar de ser tolo. 10. Como flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Um flecheiro que fere a todos, né? Um flecheiro, ele vai ferir a todos, ele não escolhe, ele tá lá tirando as flechas dele na direção daquela monte de gente. Imagine, vamos realizar, um flecheiro, ele vai só lançando as flechas, ele até coloca um alvo, mas ele vai jogar para todo lado, né? Então, como um flecheiro que fere a todos, assim é quem contrata o tolo, né? Porque não faça isso quem tem seu negócio. Cuida com quem você está trabalhando. Ou os primeiros que passam, né? Ao contratar qualquer um. Aqui tem uma advertência, sabedoria que está dizendo, não faça isso. Tenha critérios para você colocar as pessoas do teu lado. Não é qualquer um que tem que entrar na sua casa, nem na sua empresa. Tenha critérios, é isso que está falando. 11. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete sua tolice. Que coisa horrível isso aqui. Como o cão que volta para o seu próprio vômito, assim é o insensato. Ele não vê que ele errou, ele não quer nem saber. Ele fica fazendo a mesma estupidez o tempo todo, ele machuca as pessoas de novo, ele não olha, não limpa o leite derramado, ele faz a sujeira e não limpa, ele só vai, ele é 880, esse é o insensato, ele age sem reflexão o tempo todo, ele rejeita a sabedoria. Então aqui está dizendo, não faça, não errar é normal. É natural, somos humanos. Agora, a gente ficar mantendo-se no erro, isso é insensatez. Então, aqui está dizendo, não seja insensato hoje, né? 12. Você já viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Aqui, nós temos lá, no Provérbios 3,7, fala... Vamos ver, 3,7. 3,7 fala que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, olha só. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Não seja sábio, né? Como é que eu vou fazer, Janice, para não ser sábio aos meus próprios olhos? Primeiro, eu não posso ser orgulhoso, né? Arrogante, nem prepotente, né? Eu tenho que dizer assim, Senhor, será que estou fazendo o caminho certo? E como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Tem que saber sobre os frutos, né? Teu fruto tá bom? Tua casa tá boa? Tua família tá boa? Tua educação dos teus filhos são bem educados? A tua empresa tá boa? O ensinamento, né? O teu leque de amizades tá bom? Então é o fruto que define quem somos. E aí, se o seu fruto não tá bom, então pare de dizer que tá tudo certo na tua vida. Primeiro reconheça que não tá. Reconhecendo que não tá, vamos caminhar, vamos buscar nova sabedoria, né? Hoje não é fácil buscar bons conselheiros. Eu pego muita gente da internet, né? E aí eu vejo o fruto daquilo que ele tem, e para cada área da minha vida eu tento buscar um conselheiro diferente. E assim a gente vai construindo uma nova fonte de sabedoria, né? Então aqui está dizendo, né, que a gente não seja sábio aos nossos próprios olhos, porque a gente está sendo arrogante, prepotente, né? E assim, ó, quem crê que sabe tudo, né, ele deixa de crescer em sabedoria, né, porque ele já acha que tá bom em tudo, então por que eu vou melhorar? Então que a gente não seja esse, porque senão a gente já está em declínio se a gente está crendo que a gente já sabe tudo, né? Então que sejamos esse que estamos sempre querendo, Senhor, me dá mais, eu quero saber mais, que a gente seja essa fonte de águas vivas, né? Então assim, imagina, como é que funciona a sabedoria que vem do céu? Ela entra aqui, mas se eu não transbordar, meu jarro fica cheio e Deus não coloca mais. Então eu preciso estar
me esvaziando, então vai entrar a sabedoria de Deus e eu vou transferindo ela para outra pessoa, vou derramando na vida de outras pessoas e Deus vai me dando mais. Então eu preciso ser rios de águas vivas, por quê? Porque vai fluir, eu não sou represa, não sejamos represa, a gente está aqui para transbordar na vida das pessoas, Deus quer isso. Agora, aqui em Provérbios, falar da preguiça. 26, 13. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. O preguiçoso sempre vai ter medo de alguma coisa, dar uma desculpa, né? O que ele diz? Um leão está no caminho, está no meio da rua, não vou sair. Ele vai dando, não vou sair para trabalhar, vai chover, não vou sair. Ah, eu vou ter que lavar a louça, não vou estudar. Ele sempre está dando uma desculpa de fazer a coisa certa. Não é, às vezes, a gente encher nosso dia de atividades manuais que vai fazer com que a gente seja diligente. A diligente, que é ao contrário de preguiçoso aqui na Bíblia, é quando a gente vai fazer a coisa que tem que ser feita. Então o inimigo está sempre à espreita, então ele dá atividades. Mulheres, o inimigo vai sempre colocar atividades, mesmo que seja de casa, arrumar gaveta. Eu estou arrumando gaveta na minha casa. Arrumar coisas para deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, entendeu? Então a gente tem que ser diligente para enxergar isso. 14. A porta gira nas dobradiças e o preguiçoso se vira na cama. Lá em Provérbios 6 diz: até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso, né? Não tá falando só da cama de verdade, né? Alguém ainda tá deitado, tá descansando, trabalhou à noite, tá tudo certo, né? Cada um faz as suas verificações e sabe do que tá certo e o que tá errado. Mas aqui tá falando que a gente não pode viver a vida nessa preguiça, não tem como ter resultado diferente se eu não fizer algo diferente. E o convite aqui é: seja sábio todos os dias. Melhora um pouquinho, não é um botão. Ah, ontem eu fui tolo, hoje pá, virei um botão, fiquei mais esperto. Não é assim, é um processo. Né, um processo de crescimento, de caminho, de jornada. E esse é o convite que a gente faz, que a gente possa entrar nesse processo e não sair nunca mais. 15. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Tem tudo, Deus dá tudo para ele. Só tem gente que não acordou hoje, você acordou. Tem gente que está sem emprego, você tem. Tem gente que está sem família, tu estás com a tua família. Então tá aqui, tem gente que tem a comida e não quer ter o trabalho de colocar a comida na sua boca. Tá aqui, tá falando. Então que sejamos aquele diligente, que reconhecemos os recursos que Deus nos dá todos os dias. Provérbios 26, 16. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ele se acha. Esse é o próprio cara que se acha. O preguiçoso, além de ser não diligente, ele ainda se acha, ele acha que está certo. Né? O preguiçoso tem cura? Janice? Tem, tudo é decisão. Deixa de ser preguiçoso, para de consumir coisas na internet, que hoje que eu vejo que é o canal de mais mal hoje é a internet, e começa a fazer o que tem que fazer. Escuta, se tu queres mesmo uma informação pronta, vai escutar no Provérbios que nós estamos falando, vai lá no Instagram, no YouTube tem desde o primeiro, já estamos no dia 26, foram 26 dias acordando cedo e trazendo a palavra do Senhor a você. Então, vá lá buscar conhecimento, pega outros áudios, vai ler a Bíblia. Senhor, me ajuda, até aqui eu vim, daqui é o Senhor que tem que me ajudar, eu sou preguiçoso, reconhece, eu sou preguiçoso, me ajuda, e faz, e Deus vai estar te ajudando, porque Ele sempre escuta um coração, né, que está aflito. 17. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Meu Jesus, cuida da sua vida, ele quer dizer. Isso aqui está dizendo, você não cuida nem da tua vida, cristão. Criatura de Deus, filhos amados, cuida da sua vida. Você não cuida nem da sua vida, quer cuidar do cachorro que está passando na rua, do vizinho, do outro. Então, sejamos diligentes com o que a gente tem. 18. Como louco que lança fogo, flechas e mortes, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Ai, tem uma raiva disso. Tem gente que faz isso, né? Olha só. Como um louco que lança fogo, flecha e morte, assim é aquele que faz, o outro engana, o outro vai. Ai, era só brincadeirinha. Ai, fiz isso. Uma vez aconteceu isso comigo no judiciário. Uma cama de gato. Uma vez um juiz chegou. Eu trabalhava no Fórum de Otacílio Costa. O juiz chegou, bem simples, sabe, roupinha simples, ele era mais de idade, bem simples, com uma senhorinha, casaquinho, de botãozinho, assim. Chegou lá e disse: eu bati meu carro, como é que eu vou fazer? E eu fui atender ele, era um dia de chuva, uma terça-feira de manhã de chuva, chovia pra caramba em Otacílio Costa. E eu atendi ele e ele disse: não, mas eu não... Eu disse: senhor, mas quem que bateu no seu carro? Não, mas eu não sei quem foi, mas o senhor não chamou a polícia? Não, e ele foi me testando minha paciência, foi me testando. E ali ele estava armando uma cilada.
Dali a pouco ele assim, não, é que eu sou o novo juiz dessa comarca. Nunca vou me esquecer. Eu olhei daquele sorriso amarelo e ali Deus, sem eu conhecer esse Deus que eu estou mostrando para vocês hoje, esse é o exemplo daquele que arma uma cilada e depois, estou fazendo uma brincadeirinha. Ah, foi só brincadeirinha. Ah, eu só te joguei verde para colher maduro. Não faça isso, cristão. Não faça isso. 20. Sem lenha o fogo se apaga, não havendo difamador se cessa a discórdia. Por que que a gente vai ser aquele que vai colocar fogo na fogueira? Que vontade é essa de destruir a vida e a paz alheia, né? Que não sejamos que sejamos aquele que traz tranquilidade, paz, que apazigue, não aquele que joga mais fogo, não seja difamador, pelo amor de Deus. 21. Que o carvão é para as brasas, a lenha... Não, peraí. O que o carvão é para as brasas, a lenha é para o fogo. O briguento é para acender uma discussão. Aqui está dizendo, o carvão é para o que? Para a brasa? É combustível. A lenha é o que? Para fogo? É combustível. O briguento é aquele que necessita para uma discussão. Então não sejamos, se tem dois para uma briga e um não quer brigar, não tem a briga, que sejamos aquele que diz, eu não quero brigar. Não é fácil, gente, é pelo fruto do Espírito que a gente tem que pensar assim, será que eu quero ter a razão ou quero ser feliz? Hoje eu escolho ser feliz, eu não quero ter a razão. Até porque todo mundo acha que tem a razão, né? Depende da minha régua de medir. Então que eu não seja aquele que todo dia quer e acha que tem razão. Então a gente não deve ser o briguento, não deve ser o carvão para a brasa, nem a lenha para o fogo. 22. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Olha só, as palavras do difamador são comida fina, parece requintado, parece gostoso. O difamador, ele vai, imagine uma serpente, ele vai serpenteando o negócio e ele vai trazendo palavras que parecem ser finas, né, degustáveis, comida bonita. Imagina uma comida fina, o quê? Aquela comida bem montada, bem ajustada. Então, assim é a palavra do difamador. A gente tem que cuidar porque ela desce até mais interior do ventre. Lá ela vai ao fundo. Então cuida disso. Como vaso de barro, 23. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Olha só, o que é um vaso de barro coberto de prata? Ele aparenta ser o que ele não é. Né? Você olha um vaso, ele é lindo, ele é coberto de prata. Prata, né, teve ali que passar no crisol para poder ser, né, purificado, para ficar bonito. Mas a essência dele é barro. Se eu derrubar, ele quebra ou não quebra? Quebra, porque ele é de barro. Então, um vaso de barro coberto de prata é aquilo que aparenta ser o que não é. Então, como um vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. O coração mau, gente, os lábios sempre vão externar aquilo que o nosso coração está cheio, mas às vezes as pessoas querem enganar a gente, e porque elas também se enganam um pouco, as pessoas também se enganam. Então assim, mas eu fiz o meu melhor, mas o teu melhor não atendeu, você não foi, né, a pessoa que veio, que de verdade adicionou na vida das pessoas. Qual é o resultado? Se o resultado não está bom, tu não está fazendo a coisa certa. Então a gente tem que entender isso. Então a gente tem que ver, às vezes as pessoas não demoram muito tempo para mostrar quem elas são. Vai mostrar quem ela é. Às vezes leva um tempo, 1 ano, 2 anos, leva até 3 anos, já aconteceu comigo. Então, assim, elas sempre vão mostrar quem são. Então a gente tem que cuidar, porque o que está no coração dela sempre vai aparecer. Então eu tenho que estar pensando, não, mas ela vai mudar. Não, ela não vai mudar. Isso é a essência do coração dela. Ela vai mudar no dia que ela decidir mudar. Se está 3 anos contigo e não mudou, não vai mudar. Então aceita, porque não vai mudar. 25. Quando ele vier... Não, 24. Pulei. Quem odeia dissimula com os lábios, mas o seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Vamos ler de novo para eu entender melhor. Quem odeia dissimula com os lábios. Ele finge, né, que está tudo certo, mas ele está dissimulando. Mas no seu íntimo ele esconde a falsidade, ele vai esconder inclusive dele mesmo. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, tenha essa sabedoria, né? Só com sabedoria, porque tem 7 abominações no seu coração. 7, amados, dentro da teologia ele representa o número da plenitude, da totalidade,
né, do inteiro 7. Então, por exemplo, Deus lá em Gênesis criou o universo em 7 dias, né? Tá falando da criação em 7 dias. Também tem lá em Apocalipse 1:4, né? 7 espíritos diante do trono, fala da plenitude do Espírito Santo. Então 7 é um número inteiro. Então quando fala assim, porque tem 7 abominações em seu coração, aqui tá falando também da plenitude do mal. Quem faz isso e esconde a falsidade, dissimula pelos lábios, dá palavras suaves, mas seu coração está turvado, ele tem dentro dele a plenitude do mal. Olha que sério isso. Que sejamos aquele que vai enxergar se somos esse e que vai fazer diferente para não ser mais. É esse o convite. E se você tiver alguém que dessa forma perto de ti, fuja da aparência do mal. 2 Tessalonicenses 5:22. Fuja da aparência do mal. 26. Ainda que seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Sempre vai aparecer, menos o mau tempo, porque nós cremos na balança de cuidado do nosso Senhor. Então sempre vai aparecer. Ainda que seu ódio te encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Todos vão saber. Vai acontecer. Menos tempo ou mais tempo vai acontecer. 27. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Aqui está falando das ciladas, né? O que é uma cova? O que a gente faz com uma cova? Ou a gente abre uma cova para jogar um corpo, ou para cair alguém, ou, né? Por que você abre uma cova? Para esconder algo, para enterrar alguma coisa? Então, quem abre uma cova acaba caindo nela, né? E a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A pedra rolará, né? Eu comecei uma discussão, eu comecei uma mentira, então sempre vai rolar, ela sempre vai voltar. Por quê? Porque nós cremos na balança da equidade, da justiça do nosso Senhor, é isso? E assim, é simples. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é a causa da ruína. A língua falsa, né, odeia aqueles a quem ela está enganando. A língua falsa quer dizer, né, que dentro da minha, para poder sair de mim algo que é de falso, eu preciso ter isso dentro de mim. Então aqui está falando que a língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é a causa da ruína. Amados, olha só, hoje nós só falamos do tolo, do preguiçoso, a gente falou outros provérbios aqui do que não fazer, e é isso mesmo, a gente está nessa jornada da sabedoria. Hoje a gente terminou um pouquinho mais cedo, né, a leitura, mas eu quero chamar ele aqui, vem. Bota um louvor pra gente ajustar. Então tá, eu vou colocar um louvorzinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou encerrar aqui e depois eu abro de novo com o senhor em outra live, para não ficar tão comprido. Então agora eu vou fazer uma oração. Nós nem fizemos oração hoje, meu Deus, como assim? Vamos aquietar então? Vamos fazer uma oração? Para encerrar e para iniciar, eu não fiz a oração do início, sempre faço. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, somos gratos, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Somos gratos pela sua misericórdia que não tem fim. Somos gratos porque estamos aqui novamente perante a sua palavra. Pedimos, Senhor, que a gente tenha sabedoria para colocar ela dentro do nosso coração, para tirar tudo aquilo que não presta e colocar aquilo que agrada ao seu coração, Senhor. Que a gente não troque o nosso propósito por proposta nenhuma, Senhor. Que a gente tenha ouvidos refinados, ouvidos que estejam limpos com o sangue do Cordeiro, para que a gente saiba aquilo que vem do Senhor, o que não vem, Pai. Nos traz agora, Senhor, discernimento, conhecimento, estratégia. Se já sabemos o que temos que fazer, nos dá estratégia de fazermos a coisa certa, que queremos andar no seu caminho, Pai. Pai, lhe entregamos o nosso dia, entregamos terça-feira, o nosso dia, nas suas mãos, a nossa família, a nossa saúde. Lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que abençoe a nossa casa, abençoe cada ouvinte agora, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou encerrar agora aqui no Instagram e no Facebook, mas eu vou abrir de novo com o pastor Ricardo. E aí, você que está aí me acompanhando, volta, nós já vamos voltar aqui, tá bom? A paz do Senhor Jesus, a gente já inicia de novo, que na rádio eu vou colocar um louvor, vou colocar uma vinheta, a gente vai arrumar aqui, que a gente vai colocar mais gente nesse estúdio agora. Amém?